Você que me acompanha aqui no canal de São Paulo, está no ar a Bola Não Para, de uma forma remota, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, para, claro, assistir toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você no programa A Bola Não Para. Hoje meu convidado é o técnico Ricardo Catalá. Ricardo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui no programa A Bola Não Para. Normalmente é no estúdio em São Paulo, perto ali da região da Avenida Paulista, mas a edição dessa segunda-feira é exatamente uma forma remota, mas importante para falar com um técnico que está sendo destaque em 2020, principalmente no trabalho no Mirassol, estava há pouco no Guarani, mas é importante a gente falar de futebol sempre com personagens importantes. Catalá, um grande abraço, tudo bem com você? Um abraço, prazer é meu, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Legal. Catalá, eu quero que você fale um pouquinho desse 2020, né? Um 2020 tão diferente para todos nós, né? Em virtude da pandemia, por tudo que aconteceu, né? No mundo, né? A gente teve que repensar muita coisa, cuidados, hábitos, né? A própria forma de se trabalhar o futebol se mudou depois do dia 16 de março, quando a quarentena veio para o Brasil, por exemplo. E você fez, mesmo com dificuldades, um excelente Campeonato Paulista, levando o Mirassol à semifinal, fazendo aquele jogo no Morumbi, que vai com certeza ficar na memória de todos vocês que participaram daquela partida, né, eliminando o São Paulo, até então com uma campanha muito boa no Paulistão, e quase chegando a uma decisão de campeonato, né? Postulou aí, bateu na trave para chegar a uma decisão de Campeonato Paulista. Foi um 2020 diferente, está sendo um 2020 diferente, né, Catalá? Mas acho que para você, no sentido de trabalho, de observação de um nome aparecendo, surgindo, pelo que aconteceu com o Mirassol, foi importante para você, né, Catalá? Sim, eu acho que foi um ano, de certa forma, de colher algumas situações benéficas em função de todo o trabalho que eu venho realizando há mais de 20 anos. Mas eu penso que todas as vidas que se perderam e tudo aquilo que aconteceu no mundo se sobrepõe a qualquer benefício extraído do esporte. Espero que todas as pessoas que de alguma forma perderam seus entes ou tiveram alguém acometido por essa doença que possam ter o conforto nos seus corações. Com certeza, mas o trabalho feito, Catalá, é claro que, né, o futebol retomou, né? Mas o trabalho feito te credenciou, né, Catalá? Eu acho que assim, os olhos, claro, você vem a carreira não é de hoje, mas a observação do seu trabalho acabou surgindo com o Mirassol eliminando o São Paulo no Morumbi e chegando numa semifinal do Paulista. Mesmo com todas as dificuldades, vocês tiveram que retomar o time, remontar a equipe. Algumas equipes tiveram o sucesso de continuar com seus jogadores, né? Eu digo isso de clubes do interior, os clubes grandes não tiveram essa dificuldade que tiveram os clubes do interior. Aliás, eu fiz algumas lives, inclusive. Muitos técnicos da Série A1 e Série A2, principalmente, sofreram muito. Mudanças radicais da equipe. E mesmo assim, vocês conseguiram fazer um bom trabalho, né, Catalá? Sim. Acho que foi um ano de provar que a essência do treinador é uma essência de se reinventar, de buscar soluções, de procurar alternativas, porque tudo é muito dinâmico e, diante da peculiaridade do ano, conseguir extrair dos jogadores um rendimento que nos credenciasse a disputar a possibilidade de estar na final do Campeonato Paulista foi algo histórico, único. Infelizmente, o futebol é dessa forma e os trabalhos eles acabam ficando muito atrelados a resultados, mas eu penso que o trabalho de muitos outros bons treinadores precisa ser observado sob uma perspectiva do trabalho e não do resultado. Cito um exemplo, minha passagem pelo Guarani, uma passagem curta, com melhora na performance da equipe, mas com ausência de resultado. Então, acho que o mercado precisa mudar um pouco o jeito de observar os profissionais e de avaliá-los. Você acha ainda utópico hoje para o futebol, Catalá, os dirigentes darem prazos e analisar o trabalho a longo prazo? Porque o exemplo do Guarani você acabou de citar, né? Você ficou muito pouco tempo no Guarani. Aí veio uma derrota no derby, toda aquela pressão que a gente sabe como que é um Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta, às vezes até de forma exagerada, a cobrança que existe depois de um tropeço, por exemplo, uma derrota, um insucesso. Você acha que ainda é utópico ou você vê uma luz no fim do túnel que, não, eu vejo que vão conseguir dar prazo para trabalho? Porque se a gente observar,
a ciranda de treinadores, como está girando agora nesse ano 2020, 2019 já foi difícil, né? 2020 agora continua sendo muito mais. Os treinadores estão girando muito, e não só na Série A, Série B da mesma forma, né? Série C com dificuldade, Série D também. Como que você vê essa perspectiva, hein, Catalá? Eu vejo como uma utopia mesmo. Acho que só olhar a situação do Thiago Largue, Ney Franco, o Anderson, a minha e de vários outros colegas, é uma demonstração de que quem, na teoria, deveria nos liderar, talvez não esteja buscando a qualificação e o desenvolvimento, assim como nós, treinadores, temos buscado. Então, você vai para os cursos da CBF e você encontra vários colegas de altíssimo nível por lá, mas talvez isso não esteja acontecendo em quem pensa futebol, e aí, por mais que você se qualifique, você melhore, você evolua, quem vai decidir, quem vai tomar a decisão, talvez não esteja indo na mesma direção. E aí, como você falou, acho que os resultados, a pressão, dá uma resposta para torcedor, dá uma resposta para conselho, para imprensa, isso acaba ficando num plano maior do que o trabalho que é desenvolvido. Como que fica, né, Catalá, essa insegurança, conviver na corda bamba, sempre assim? Você pode fazer o melhor resultado possível se tiver um tropeço, uma goleada num outro resultado, um insucesso, às vezes um jogador expulso, o outro time adversário se aproveita disso e ganha do seu time, e aí você já volta a ficar nessa. A cada jogo tem que se provar. Você nunca pode respirar. Ufa, tô tendo uma sequência, eu vou conseguir fazer meu trabalho. Perdi hoje, mas eu sei que eles estão analisando meu trabalho a longo prazo. Como que é viver dessa forma, Catalá? Eu acho que tem duas perspectivas. A primeira é quem entra no futebol de alto rendimento sabe que as regras do jogo, vamos dizer assim, são essas. E aí você precisa sobreviver vencendo, e à medida em que você vence, você vai tendo mais tempo, à medida que você tem mais tempo, você consegue desenvolver um pouco melhor as ideias. E a outra é de que você não dá a condição do treinador fazer aquilo que é melhor para o trabalho, porque às vezes ganhar uma partida, você coloca 10 caras atrás da linha da bola, fica lá tomando bolado o jogo inteiro, acha um gol, vence o jogo, e isso te dá mais tempo no cargo, mas talvez você a médio e longo prazo não vai conseguir criar uma identidade de jogo, não vai conseguir desenvolver o clube, não vai conseguir desenvolver a equipe, e aí a médio e longo prazo é um tiro no pé. Então, eu penso que o desafio, e aí é assim que eu quero conduzir minha carreira, é tentar ter vida longa através dos resultados, mas que eles não venham de qualquer forma e que eles venham desde o início de um alinhamento com as ideias futebolísticas que eu tenho. Às vezes vai funcionar, às vezes não, precisa saber lidar bem com isso. E, Catalá, até a respeito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos, né, que você fez anteriormente a chegar à equipe do Mirassol. Como que surgiu essa possibilidade? Eu sei que você veio do futsal, né? Você sabe que todo jornalista esportivo é um pouco um jogador frustrado, né, Catalá? Eu joguei futsal também, e a gente sabe que o futsal é hoje o que o futebol de várzea era, né? Onde nós tínhamos campos, o pessoal surge, a molecada surgia, o pessoal jogava na rua, surgiam jogadores dali, né? E agora o futsal ficou cada vez mais importante para gerar novos jogadores de futebol de campo, né? Porque não tem mais, assim, tantos campos para se jogar, e o futsal se torna um aliado importante nesse momento para o surgimento de novos atletas. Essa fase do futsal que você teve, a importância que teve para esse seu trabalho dentro de campo, e se você vê dessa forma mesmo, como o futsal sendo agora um celeiro para novos jogadores. Eu penso que o futebol desde sempre foi um celeiro. Ronaldinho Gaúcho veio do futsal, o Denner veio do futsal e vários outros. O Falcão chegou até a participar do futebol de campo, sendo um astro do futsal. Então, o futsal é uma modalidade acessória. Acho que todos os clubes de Série A ou clubes desenvolvidos deveriam ter dentro de sua estrutura, do seu organograma, categorias de futsal, e que tivessem um projeto que levasse o atleta lá da iniciação até a categoria profissional, porque o futsal permite que o jogador entre em contato com a bola mais vezes, que ele entre e saia da quadra de maneira ilimitada. Então,
o processo de desenvolvimento do jogador dentro do jogo é um processo mais rico, mais fortalecido, e isso, de certa forma, fomenta o futebol com jogadores até com um nível intelectual melhor, porque o futsal exige muitas variações táticas, o jogador precisa, de certa forma, compreender um pouco melhor o jogo. Eu penso que seria um caminho natural para todas as equipes terem seu departamento de futsal atrelado ao futebol de campo. E é importante a gente ver alguns clubes de camisa, vira e mexe, monta um time de futsal, aí depois para, aí você não tem essa continuidade de trabalho. Isso seria importante nessa continuidade, né, Catalá? Essa sequência, tendo não só pensando na equipe adulta, né, mas na base, né, o surgimento de categorias de base do futsal para municiar o futebol de campo, né? Sim, principalmente na formação, né? Eu acho que e assim, você consegue otimizar o recurso do clube, né? Porque o jogador passa mais tempo dentro do clube, ele vivencia mais aquilo, ele conhece melhor a cultura, você consegue desenvolver, além das questões táticas, das questões futebolísticas, você consegue desenvolver com esse atleta um conhecimento maior da história do clube, mas tudo isso precisa funcionar de maneira integrada. Eu não quero ser injusto, não vejo hoje no Brasil nenhum clube fazendo isso de maneira integrada, vamos dizer assim, num planejamento bem estruturado. Muitos clubes têm seus departamentos, mas eu converso com amigos que ainda trabalham no futsal e eles dizem assim, cara, eu não converso com ninguém do campo vem aqui, tem jogador do futsal indo jogar em outra instituição o campo, porque aqui não recebe oportunidade. Então, acho que os clubes reclamam que é difícil fechar as contas no final do seu ano esportivo e fiscal, mas também falta um pouquinho de organização para poder estruturar melhor isso e colher os frutos que o futsal pode, junto com o futebol de campo, trazer do ponto de vista esportivo e financeiro. Porque é o que a gente vê, muita integração base-campo profissional, né? Base profissional. Muito se falando hoje, estamos com os departamentos integrados, né? Mas no salão realmente a gente não ouve isso, né? E é engraçado porque realmente, claro, Catalá, acho que na sua época você tinha muito mais opções para jogar bola, por exemplo, na rua, né? Nos campinhos por aí. E hoje não tem. Especulação imobiliária tirou praticamente todos os terrenos possíveis aí para se jogar bola, né? E o salão é um ótimo caminho, né? Sim, porque todo prédio que existe hoje, né? Antigamente era na rua, hoje são os prédios. Todo prédio tem uma quadra de futsal, menor ou maior, mas todos eles têm. E aí, de certa forma, ali acaba virando um espaço para que o atleta se desenvolva. Então, eu acho que os clubes têm aí um nicho para explorar que é mal explorado. É óbvio que vai precisar de organização, investimento, de bons profissionais, mas eu penso que o recurso colhido lá na frente desse investimento se torna rentável, faz sentido. Além disso, você consegue envolver um número maior de pessoas, jogadores, você mexe com a economia, enfim. Então, uma série de benefícios aí. A gente está chegando ao final já do nosso primeiro bloco com o Ricardo Catalá, que é nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Catalá, como você tem planejado para 2020 ainda? Esperando o convite, a possibilidade de ter um convite de clubes aí, Série B, Série A? O que você tem planejado? O que você tem pensado? Ou às vezes é um momento, às vezes é importante dar uma desligada para voltar a trabalhar ou não? Nesse momento não dá para ficar parado para não se acumular clubes atrás de clubes numa temporada só. Eu penso que a experiência no Guarani foi muito rica do ponto de vista de aprendizado, para que eu possa, de certa forma, ser mais assertivo na escolha. Eu já recusei, eu estou há 8 dias em casa, já recusei 2 propostas nesse período, então vou ter tranquilidade para decidir qual é o próximo passo. Penso que o projeto esportivo precisa ser um projeto esportivo consistente e que me dê condições de desenvolver um trabalho bem realizado, assim como foi no Mirassol, com um pouco mais de continuidade e que, de certa forma, o clube entenda que existem muitas nuances que interferem no rendimento de uma equipe e que não são 30 e poucos dias que vão fazer você mudar a estrutura de um funcionamento de um clube com muitos problemas. Nós estamos conversando com o técnico Ricardo Catalá.
Vamos ao intervalo aqui no A Bola Não Para e já voltamos aqui no canal de São Paulo para você, sempre ligado com uma novidade na programação. Já voltamos com A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Meu convidado, Ricardo Catalá, técnico que foi muito bem no Mirassol no Campeonato Paulista, chegando à semifinal do Paulistão, estava agora no Guarani, uma passagem muito rápida para um treinador, menos de 40 dias, e o Catalá acabou deixando o Guarani. E até a gente estava falando no último bloco, né, no primeiro bloco, Catalá, sobre sequência de trabalho. Eu já conversei com diversos treinadores, né, não só aqui no programa, mas na época eu trabalhava na Jovem Pan também, e Estevan Soares foi um treinador que já falou isso para mim, Gilson Kleina já falou isso para mim, que foram treinadores que eu convivi bastante na época como setorista do Palmeiras. O Estevan, quando deixa o Palmeiras e vai para o Botafogo, depois ele disse que não soube escolher bem a sua sequência de carreira, ou seja, bons trabalhos que ele tinha feito. Essa preocupação, Catalá, de realmente, poxa, será que eu vou dar um passo certo agora? Essa preocupação para você não se perder o que você fez, por exemplo, no Mirassol. Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, o dirigente é memória curta, né, Catalá? O cara lembra o último trabalho da pessoa, ele não lembra um trabalho, uma sequência que o cara fez de bons trabalhos, né? Eu penso que não é o dirigente, né? Eu sempre disse isso para os meus jogadores, falo muito disso em casa. Futebol não tem memória. E aí o futebol como um todo, ele não tem memória. Então, por isso que nós que estamos nesse meio competimos todos os dias pela sobrevivência e pela possibilidade de no dia seguinte ter a condição de desenvolver um trabalho. Então, acho que é inteligente colher o maior número de informações e ter algumas amarras de segurança que possam impulsionar o trabalho por mais tempo. Como é a observação? Quando um clube te procura, Catalá, você observa não só, deixa eu ver o elenco, deixa eu ver se eles estão bem financeiramente, deixa eu ver os próximos passos. Qual que é a sua avaliação para você poder aceitar ou recusar um convite? Acho que tem que ser observado tudo, o elenco, e aí não só a qualidade técnica, tática, esportiva dos jogadores, mas a qualidade humana, isso faz a diferença. Staff, direção, contexto do clube, qual a cidade, quantos clubes existem na cidade, qual o nível de cobrança, qual a condição de estrutura física, de infraestrutura para desenvolvimento do trabalho, como o clube se organiza do ponto de vista de logística num campeonato tão duro, cheio de jogos. As viagens são feitas no dia, num dia antes, 2 dias antes, se você repousa na cidade após a partida, não retorna imediatamente. Enfim, uma série de variáveis interferem para você poder tomar uma decisão que seja mais assertiva e que permita que o trabalho seja mais qualificado. Ô, Catalá, sobre a Série B ainda, que você jogou com o Guarani, não foi muito tempo, mas como que você está vendo esse momento do Cruzeiro, em situação complicadíssima para o Cruzeiro? Já começar com -6 já era complicado, num campeonato tão equilibrado como é a Série B. Como que você está vendo o tamanho de um Cruzeiro aí numa zona de rebaixamento? A gente sabe que clube grande em zona do rebaixamento é tipo areia movediça, né? Você tenta sair e vai ficando cada vez pior, vai se enrolando ali. Como que você vê esse momento do Cruzeiro, você que jogou a Série B? Difícil falar, eu não gosto muito de opinar sobre trabalhos que eu não conheço, eu não estou dentro do clube, não sei da realidade. De longe, eu tenho muitos amigos que trabalharam no Cruzeiro e sempre torci pelo clube porque torcia por esses amigos. Espero que o Cruzeiro, de alguma forma, consiga se recuperar, consiga sair dessa condição e que volte a um patamar de grandiosidade como sempre foi, um clube vencedor, um clube com uma identidade, por exemplo, com a Copa do Brasil muito forte. Espero que o clube, de alguma forma, recupere, mas fica difícil opinar porque eu não sei o que está sendo realizado lá dentro e não quero correr o risco de cometer qualquer injustiça com outros profissionais. Ô, Catalá, forma de jogar. Como que você está pensando no futebol hoje? A gente percebe cada vez mais as equipes tentando sair desde trás com a participação efetiva do goleiro, né? O goleiro não sendo só para defender, mas para iniciar
uma saída de bola. Como que você está observando isso? A gente percebe que estão tentando qualificar cada vez mais o goleiro, né? O goleiro ganha uma outra função tática no jogo. Como você está observando essas mudanças, onde você tenta, desde lá de trás, tentar sair com qualidade para que você envolva o adversário e consiga chegar ao campo de ataque? Como você tem observado isso? Como você tem visto isso? Todo time dá para se fazer dessa maneira? Não dá para se fazer em todo time? Você está observando alguns exageros ou não? Qual a sua avaliação? E como técnico, qual a sua visão dessa nova forma aí de se buscar com preenchimento de espaço, com tão pouco espaço para você conseguir avançar o campo adversário, você tentar, através do toque de bola, avançar e chegar ao gol? Penso que o treinador precisa buscar alternativas que vão na direção das características dos jogadores. Penso que a função primária do goleiro é defender o gol. Essa é a função primária dele e mais importante. E aí, caso ele tenha condições, em função da sua vivência esportiva, de trabalhar bem com os pés, isso te permite outras possibilidades, mas não é somente isso. Você precisa ter um entorno de jogadores que compreendam esse jeito de jogar, que se sintam confortáveis de circular a bola numa região do campo em que, de certa forma, é perigosa. Eu sempre gostei de utilizar goleiros que tenham qualidade com os pés, porque eu penso que isso te dá uma condição de sair de zonas de pressão de maneira mais confortável e te permite ter uma fluência, uma fluidez no jogo melhor. Agora, nem sempre é possível e mesmo não sendo possível, você pode confeccionar equipes vencedoras, você pode vencer partidas, você pode ser competitivo. Eu penso que o treinador precisa olhar o que ele tem à disposição, quais as características dos jogadores e como os jogadores se sentem mais confortáveis para praticar essa ou aquela ideia de jogo, porque no final das contas isso não vai mudar. Acho que isso precisa ficar claro. Os protagonistas do futebol sempre foram e sempre vão ser os jogadores, não são os treinadores, não são outros elementos que não sejam os jogadores, então eles precisam estar confortáveis, bem treinados e confiantes para realizar qualquer ideia de jogo. Mas no seu caso, você, por exemplo, você vê se você tem no seu elenco um goleiro que saia bem com os pés, ou isso para você não é algo obrigatório, como a gente tem visto alguns treinadores? Não, para mim eu acho importante, agora eu busco sim, quero ver no meu elenco se tem um goleiro que saia bem com os pés para eu iniciar a jogar a partir dele. Penso que se eu vá para um clube em que eu tenho condição de confeccionar o elenco, por exemplo, como foi aqui no Mirassol, sim, nós tínhamos aqui os 3 goleiros que nós tínhamos, trabalhavam muito bem com os pés. Agora, se eu vou para um clube em que eu chego numa situação de meio de temporada, numa situação em que eu não tenho condição de confeccionar o elenco, ou o clube não tem recurso financeiro para contratar um outro goleiro, um outro atleta que tem essa característica, é possível desenvolver um bom trabalho fazendo alguns ajustes na maneira de jogar. E não tem vergonha de dar chutão se precisar, porque às vezes a gente vê alguns clubes, né, Catalá, que fica com a bola lá atrás, né, e às vezes meio que não querem dar um chutão para disputar a segunda bola, né, e às vezes você não ganha. Normalmente fica mais fácil a defesa tentar, porque está de frente, do que para o atacante de costas aí tentar ganhar essa segunda bola. Não tem esse constrangimento se não der, manda a bola para frente para não se complicar e não levar um gol aí, num caso assim, que tanto que a gente está vendo aí no futebol de hoje, erros, às vezes o zagueiro vai passar errado pro goleiro, o goleiro às vezes passa errado para um zagueiro, para um lateral, e aí se toma um gol? Eu penso que isso é circunstancial, porque depende do posicionamento do adversário, depende do nível de confiança que seus jogadores estão para realizar um jogo mais curto, mais associativo. Mas fazendo um exercício prático, simples aqui, se a defesa do adversário e o adversário está dentro do meu campo me pressionando, o maior espaço está nas costas da defesa. Então, às vezes, uma bola lançada nas costas da defesa é um caminho mais curto para o gol. Então, acho que isso por isso eu digo, é muito circunstancial, envolve uma série de questões, jogo a jogo. Eu penso que engessar o jogador, dizer isso você não pode fazer ou aquilo você não pode fazer, nunca é o melhor caminho. Você precisa treinar o jogador para todas as situações, dar autonomia para que ele tome as melhores decisões, e aí à medida em que ele se equivoca nelas, você vai ao longo do espaço de treino, durante a semana, corrigindo essas decisões para que fique cada vez mais alinhado, mais ajustado.
Catalá, o que você está vendo do futebol brasileiro? Você acha que realmente a gente não é mais o país do futebol? A gente tem, claro, jogadores sendo exportados muito cedo, cada vez mais, às vezes nem com contato com o time profissional, né? Mas você acha que hoje a gente não é mais o país do futebol? É difícil porque esse é um jargão muito amplo. O que eu penso é que o Brasil continua formando excelentes jogadores, mesmo eles saindo mais cedo. Não é à toa que eles vêm buscar cada vez mais cedo aqui. Penso que os treinadores brasileiros se desenvolveram muito na última década, procurando conhecimento, procurando literatura, indo para fora. Mas penso que as cabeças que pensam futebol não acompanharam essa evolução, esse desenvolvimento. E aí você tem muitas boas ideias do ponto de vista técnico-tático, mas que não conseguem se consolidar e se desenvolver em função de quem organiza o jogo do ponto de vista estrutural, institucional e do ponto de vista de gestão, dia a dia. Eu penso que o Brasil continua sendo uma grande potência, tem condições de melhorar ainda aquilo que realiza, mas precisa mexer na estrutura, precisa mexer na maneira de pensar, e aí é uma discussão que talvez nem eu esteja credenciado e ou capacitado para opinar. O Catalá, para você, pensando em carreira, você sonha em trabalhar fora do país? Seria uma possibilidade importante para você que teve aí estágios fora do Brasil? Você pensa nisso? Não pensa? É importante você fazer bons trabalhos, e aí o que for lá para frente, Deus dirá também, o seu trabalho também vai fazer com que possa acontecer algo do que você sonha, mas você pensa em trabalhar lá fora? Qual que é o seu conhecimento? Você que tem, sabe falar uma língua estrangeira, isso é importantíssimo, né? Para poder realizar um trabalho lá fora. Mas você acha que há esse espaço para o treinador brasileiro, né? Eu falo, somente na Europa, né? A gente continua ainda com técnicos no Japão, na Ásia, né? No futebol asiático, na Arábia, mas perdendo espaço, inclusive, onde a gente tinha muitos treinadores brasileiros na Arábia, inclusive na Ásia. A gente perdeu alguns espaços conversando com outros treinadores que já trabalham na Tailândia, na China. A gente percebe que o brasileiro vem perdendo espaço a cada momento. O que você pensa para a sua carreira? Não procuro fazer esses planos muito longo prazo, porque eu acho que te desvia do momento atual, e o momento atual é que te transporta para qualquer outro ambiente. Não é uma fixação trabalhar fora, não é algo que eu tenho assim como um objetivo. Penso que desenvolver bem minha carreira, essa possibilidade vai acabar aparecendo. Acho que essa questão mercadológica que você cita, de novo, volta e cai no mesmo assunto da questão estrutural. O treinador europeu vem aqui, com a licença dele da UEFA, trabalha, não é impedido de desenvolver seu trabalho, e o treinador brasileiro que tem a licença chancelada pela Conmebol e CBF não pode trabalhar na Europa, e tem sido restringido o trabalho em muitos outros continentes em função do convênio inexistente entre as instituições. Então, mais uma vez demonstra que o treinador, ele paga seus cursos, ele vai lá, ele se desenvolve, ele busca conhecimento para ter o direito de trabalhar fora, e aí as condições não são de igualdade, e quem deve brigar por isso é a instituição maior do futebol, junto com a instituição que regulamenta o futebol na América Latina. Então, eu acho que tem excelentes treinadores com potencial para desenvolver bons trabalhos na Europa e em qualquer outro lugar do mundo, mas eles precisam receber, nós precisamos receber condições de igualdade de quem regulamenta o futebol para poder, ali na frente, ser julgado e avaliado se realmente nós temos ou não as condições. Mas se você não tem o direito de ir lá e demonstrar que você é bom, aí fica sempre muito mais difícil. Ricardo Catalá, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite do programa Bola Não Para. Quando você depois estiver aí, tomara, trabalhem aqui em São Paulo, com certeza eu vou fazer um convite para você estar no estúdio participando do programa. Sucesso para você, viu, Catalá? Legal, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer poder estar aí no estúdio assim que tudo se regularize. Obrigado, sucesso, parabéns pelo programa, pelo trabalho. Legal, agradecendo ao técnico Ricardo Catalá, foi o nosso convidado nessa semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!